A política estadual, ela está pegando fogo. A decisão do PDT ontem, ela trouxe, assim, várias reações, né? Aquele ditado: para cada ação, você pode esperar a reação. Então, o PDT escolheu Roberto Cláudio como candidato, pré-candidato, no caso, e a ala da Isolda questiona, né, sobre a situação. E aí, hoje, agora à tarde, uma reunião do PT deixou bem claro que a aliança com o PDT acabou aqui no Ceará e que essa decisão foi por conta também da decisão unilateral, é o que eles dizem, do PDT, né? Que a decisão de Roberto Cláudio como candidato a governador, pela forma que se deu, representou o rompimento. A resolução é dura, abre aspas, prevaleceu a arrogância, o capricho e a expressão de mando que subjugou os interesses dos cearenses à obsessão do poder de um só, fecha aspas. E o presidente atual do PT, que é o Antônio Filho, o Conin, né, disse que o ex-governador Camilo Santana do PT participou remotamente da reunião e deu seu aval à decisão, abre aspas. O governador expressou sua concordância com a nossa resolução, reiterou seu compromisso com o PT e disse que está firme com o PT e expressou para o diretório o alinhamento da posição do PT com a sua posição, fecha aspas, foi o que afirmou. E tem mais, abre aspas novamente, o PT interpretou que o PDT fez uma opção de não manter a aliança com os partidos, tendo em vista que interditou o diálogo, fecha aspas. Isso foi o que disse o Conin. E ainda disse mais, esperávamos ter sido consultados antes da decisão. Infelizmente, o PDT fez uma opção de decidir de forma unilateral. Não houve essa oportunidade de diálogo para a definição que eles tomaram. Fecha aspas, foi o que acrescentou o Conin. Bom, gente, tá aí, a notícia é quente, o PT rompe com o PDT e é quase certeza que lançará um candidato. Cresce aqui na região do Cariri um movimento pedindo que Fernando Santana seja o pré-candidato. E nós já havíamos comentado isso aqui no Delivery de Notícias. Quem acompanha sabe disso. E aí, houve também uma reunião entre o MDB, representado por Eunício Oliveira, o MDB do Ceará, e o José Nobre Guimarães com o Lula. Então, aí a hipótese, né, de que haja uma chapa do PT e que essa chapa seja entre alguém do Cariri, que seria o Fernando Santana, e alguém do MDB, que, na minha opinião, o Eunício não vai, mas pode colocar alguém dele. O Eunício, na minha opinião, continua disputando aí ao cargo de deputado federal. E aí já deve assegurar aí um cargo importante, caso seja vitorioso. O que isso tem a ver com milagres? Mexe com milagres. Há também comentários nos bastidores, e aí eu já subo a Dolângelo aqui na tela, há também comentários aqui nos bastidores de que o PDT teria convidado o deputado e pré-candidato à reeleição aqui de Brejo Santo, o Guilherme Landim. E há comentários de que ele não quis ser candidato a vice e iria concorrer, como ele vai concorrer mesmo, a deputado estadual. É assim, caso o PT
ele escolha um candidato aqui que seja o Fernando Santana, então a oposição aqui Milagres sai na frente, porque a oposição já declarou apoio ao Fernando Santana, já é um ponto para eles. E o Fernando Santana era apoiado pelo o Cícero Figueiredo, o atual prefeito, e decidiu o Guilherme Landim. Então, assim, nessa questão da política, quando eu digo sai na frente, é no sentido de que a oposição já teria um candidato próprio ao governo do Estado. Assim também como a situação vai disputar apoiando o PDT. Então, assim, daria um ar muito forte de campanha para prefeito aqui no município de Milagres. Ou seja, os rumos da política aqui em Milagres dependem da decisão do PT também. Ciro Gomes, ele encasquetou na cabeça dele, eu vou falar assim de um modo mais popular, que ele deveria ser candidato a presidente da República, e demorou a escolher um candidato aqui no estado. E Camilo, por ser uma liderança, né, que Camilo é uma liderança política, mas para manter o viés ainda aqui no estado do Ceará, aquela situação ainda de uma aliança com os Ferreira Gomes, ele ficou ali segurando. Só que chegou um momento que o PDT, por intermédio do Ciro Gomes, ele próprio e o Carlos Lupe, presidente do partido, eles utilizaram a estratégia de tentar fazer com que houvesse uma eleição entre Isolda e até então o Cláudio, né? O Roberto Cláudio, que é para ver quem deles ali seria o candidato ou pré-candidato para representar a legenda, quando na realidade foi eu posso dizer assim, uma suposta máscara, porque não houve. Na realidade, o Roberto Cláudio era o preterido tanto do Carlos Lupe, e ele fez isso quando ele, em um dos encontros, ele declarou o apoio ao Roberto Cláudio, e o Ciro Gomes, ele fez isso também. E o Camilo Santana, ele já mencionou que o PDT era para manter a candidatura da Isolda Sela, porque ela é a atual governadora. Na realidade, ela não ia ser candidata à reeleição, porque o candidato seria o Camilo. Mas como ela é detentora do cargo, então ela era quem estava na frente para eles tentarem fazer a campanha para a Isolda, e não para o Roberto Cláudio. E aí, o que é que tem por trás disso? Vem a questão das negociações políticas. Aí a gente não sabe como se deu nos bastidores, e aí simplesmente tiraram a Isolda Sela de cena, e aí fizeram do jeito deles uma eleição interna no partido, entre aspas, todo mundo sabe que é entre aspas, e provou-se isso quando o Ciro Gomes não esteve presente, e o Ciro Gomes não esteve presente para dizer que ali não ia palpitar, que ficava ali quem fosse escolhido para ele ser o melhor, quando na realidade não era isso. O Ciro está partindo Cláudio, eles provocaram esse desacordo agora, essa mudança de pensamento do PT, e ele próprio. Por que eu toquei no assunto de Ciro Gomes? Porque há tempos que o Ciro vem atacando o Lula, e reflete aqui no estado do Ceará, reflete diretamente, porque Camilo, qual é o apoio de Camilo a nível federal? Lula. Então o Ciro próprio, quando eu digo que ele provocou isso, é nesse sentido. Ele provocou quando ele vem atacando o Lula. Se tem uma aliança aqui no estado do Ceará, e ele é daqui, e ele tem alguém que está ali do lado dele, que é o caso do Camilo Santana, por que ele partiu para esse viés? Então ele provocou tudo isso, e agora ele vai engolir isso de goela abaixo. Porque os Ferreira Gomes aqui cavou sua cova. Do jeito que eles estão fazendo, a tendência é o Roberto Cláudio não ser eleito, e eu não vou pedir segredo para falar isso não, porque pela antipatia causada pelos Ferreira Gomes do estado. Tem muita gente que não gosta, por quê? Pela arrogância, pela prepotência, por não sentar, por não ter mais hoje uma situação de tentar apaziguar, como a gente já falou,
anteriormente no outro comentário do governo federal, ele também faz a mesma coisa. Precisa ter mais carisma, um político que não é de formar alianças, que não é diplomático, que leva a pessoa à antipatia, porque ele hoje tornou-se antipatizado dentro do próprio partido. Um viés do partido não está com Ciro Gomes, não está com ele, entendeu? Hoje o antipedetismo no estado do Ceará é através do Ciro, porque ele provocou tudo isso aí e agora vai aqui para o estado, para nós aqui milagrenses, reflete, sabe o que, Alex? O nosso prefeito atual, que era do PT, rompeu com o PT, foi para o PDT, então ele perdeu a aliança aí, que recentemente trouxe aqui o título de cidadão milagrense para Camilo Santana, né? E Camilo Santana, como vai ficar aqui em Milagres para o atual gestor, vai ficar também numa situação muito difícil, porque ele vai ter que escolher onde ele vai ficar, e ele não é do PT, é do PDT. Se ele partir para uma aliança para o PT, aí ele entrará naquela situação de trair o próprio partido, que é o PDT.